Estou tentando escrever, vocês perceberam ou não? Não sei se eu escrevi ou rabisquei, mas algumas coisas que a gente viu até agora, é só para fazer um tipo de um comparativo entre Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que antes de começar a ler aqui, eu queria só lembrar da aula passada, a gente falou um pouquinho sobre aqueles 400 anos de silêncio, né? E eu tenho visto, durante a semana eu tive a oportunidade de ver mais algumas coisas que o silêncio dramático nesses 400 anos, na verdade tinha já uma conotação muito grande daquilo que veio depois de Herodes querendo matar todas as crianças para extirpar a possibilidade de existir um Messias, que era o coração de Faraó lá na época de Moisés, de Herodes na época de Jesus. Mas aqueles 400 anos eles tinham muito uma característica de esterilidade, uma sociedade que não queria permitir ou não permitia a espiritualidade ou a adoração ao único Deus. Tanto é que a proliferação de seitas e conceitos esquisitos de deuses, a propagação da idolatria grega e tudo isso foi tomando forma durante esse período para tentar abafar justamente a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, são 400 anos de muito drama. É como a gente agora vivendo nessa expectativa pela vinda do Senhor Jesus, estabelecimento do reino dele nessa terra, tanta coisa para acontecer e é um caos. É quase que adorar o Senhor Deus é uma missão é uma ousadia muito grande. E eu sei que nós moramos num país que, por mais complicado que seja, inclusive os lugares onde nascemos, menos São Francisco, aí é diferente. Mas, tô brincando. Mas por mais complicado que seja, nós ainda podemos falar o nome de Jesus. E eu creio numa igreja que vai conseguir se mover em autoridade para colocar uma ordem divina, que a igreja não tem como entidade, não tem autoridade por causa da divisão. Mas a igreja noiva de Cristo vai se levantar em unidade, muita humildade, muito quebrantamento, coração derramado aos pés de Jesus e querendo servir as pessoas. Então eu abençoo vocês como porta-vozes de uma palavra ou de um evangelho de paz. Amém. Uma das coisas que eu estava estudando nos evangelhos desses dias, eu queria perguntar para vocês, tem um certo momento em que, tem vários momentos, né, mas Deus é chamado Deus da paciência. Não é interessante isso? Sim. Como que anda a sua paciência? Depende da área. Do momento. É verdade. É verdade. Que Deus nos dê eu acredito no evangelho de mudança de natureza, de extirpar o velho homem, nascer de novo e ter um novo homem, ser revestido de um novo homem que é Jesus. Eu acredito nisso. Acredito que ao estudarmos os evangelhos é isso que nós estamos buscando. Amém? Amém? E durante esses 400 anos eu falei para vocês um pouquinho só no final desses 400 anos ali a revolta dos Macabeus. E eu disse inclusive, repito que creio que está na hora da mesma coisa acontecer novamente. Eu gostaria que vocês estudassem um pouquinho sobre a revolta dos Macabeus. Talvez eu dedique um pedaço de um tempo aqui. Eu quero dedicar mais tempo para o Evangelho de João. Eu prometi isso para vocês. Sim. Não vou falar muito dele hoje, mas o Evangelho de João, para mim, se tudo é fascinante, o mais fascinante é o Evangelho de João. E não só por ser o apóstolo amado, embora... Vocês já ouviram questionamentos sobre se João é ou não o apóstolo amado? Já ouviram? Então, até isso é questionado, né? Eu creio que é João, o apóstolo amado, e acabou. Então, eu sei que tem muitas coisas
na arqueologia, nos estudos aí que tentam confrontar essa verdade, mas eu prefiro a verdade simples, do jeito que está na Bíblia, sem complicar muito esse livro santo, né? Mas eu queria falar um pouco mais, uma outra hora, sobre os Macabeus, até porque eu gostaria de em dezembro, até quando vai a aula? Alguém sabe? Mais 2 semanas. Não, são 7, né? São 7 aulas. Hoje é terceira. Hoje é terceira, são mais 4. Até dezembro, Hoje é 4 de dezembro, eu acho. Vamos ver se a gente consegue, em algum momento, eu queria falar sobre os Macabeus, porque é uma celebração ali no final de dezembro. Esse ano coincide de ser de 22 a 30 de dezembro. Mas é sobre... De novo, não estou trazendo uma celebração esquisita, não. É o que eu citei e repito: Jesus celebrou a festa da dedicação. Pode procurar nos evangelhos, vai descobrir lá. Tem até um livro. Festa da dedicação, né? Os livros dos Macabeus. Tem os livros Macabeus. Deus gosta de festa, né, gente? Entendeu? Eu gosto. Nem me entra nessa história. É o povo de maior número de festas. Não, e detalhe, casamento são 7 dias de casamento. Ninguém Festa de vai. casamento. O Shabat, por exemplo, é uma festa por semana. O mínimo que você tem é o Shabat. Tem outras festas, outras celebrações, mas é um povo festeiro. E de muita dança mesmo. Dança, brinca. Celebração. Coisa mais linda do mundo, você vê um vovozinho dançando com uma netinha na presença de Deus. É assim que eles... Não é dançar igual a gente pensa, não é? O brasileiro pensa de Anitta, não é nada disso. Aquilo não é dança, aquilo é possessão demoníaca. Mas mas é dança diante de Deus, como Davi dançava diante de Deus. Eles têm esse conceito nas celebrações. São celebrações lindas, muita comida e muita alegria, muita música, muita alegria. Realmente é um negócio fora do comum. Casamento tem 3 dias de celebração, né? E muito vinho. Eles têm uma alegria muito grande para ministrar. É um povo que não teria nada para ter. Hoje mesmo eu estava trabalhando com o pessoal da liderança judaica, que todos os anos, quando tiver data eu vou passar para vocês. Quem quiser aparecer lá na Câmara Municipal de Niterói, já há anos a gente celebra, a gente tem uma comemoração chamada Holocausto Nunca Mais. Eu falei disso, não? Não falei não. A gente tem o Holocausto Nunca Mais, que uma vez por ano a Câmara Municipal de Niterói tem uma sessão solene em que declara um repúdio absoluto ao Holocausto, né? E já há vários anos eu sou parte dessa celebração também, e tem rabinos, é uma festa aquilo. Mas quando eu tiver a data marcada aqui, justamente que a gente estava trabalhando hoje na data, quando eu tiver a data marcada eu passo para vocês. Mesmo, 6 horas da tarde, uma segunda-feira, esse que é o problema, mas é a sessão da Câmara Municipal, lá no centro de Niterói. Mas todo ano a gente está lá para isso, né? Mas a questão dos Macabeus, para mim, ela traz uma mensagem para o cristianismo de hoje, que é uma rebelião contra a mundanização da igreja, né? Humanização e mundanização da igreja, que eu acho que é um dos maiores crimes que se comete contra a igreja de Jesus Cristo. E o pior de tudo é a igreja aceitar esse tipo de jogo, aceitar que o louvor seja só para vender CD, e que seja algo muito mais comercial do que espiritual, seja muito mais uma coisa voltada para a pessoa, para o pecador, para o humano, e não algo que seja dedicado a Deus. Entretenimento, exatamente. E que desvirtua do propósito original de um culto, de uma celebração de adoração, que tem o Senhor Jesus como alvo único e soberano de tudo que se faz. Então, mas eu acho que aos poucos, nesses últimos anos, 100 anos, sei lá, existe uma paulatina deterioração desse espírito de adoração, da pureza do cristianismo.
É por isso que ao estudar isso aqui, eu quero que seja, não é só para conhecimento, é para buscar a raiz de um João amado que escreveu com pura paixão por Jesus, e tudo que ele era só essa paixão pelo Senhor, né? E eu lembro que na primeira aula eu falei que eu não quero que a gente simplesmente encontre informações, eu gostaria muito que a gente encontrasse o Senhor nos evangelhos e no que a gente está fazendo aqui, no que a gente está estudando. Tá bom? Então, eu só finalizando essa parte, eu quero voltar ao assunto dos Macabeus. Então, se quem quiser começar a ler, pesquisar, na internet tem muita coisa boa, muita coisa ruim, mas tem muita coisa sobre isso. Eu citei a Bíblia Católica, que carrega esses livros como apócrifos, mas que existem os livros que contam bastante a história, mas existem sites judaicos também, messiânicos, que apresentam uma versão bastante prática. Eu acho que prática porque nós cristãos precisamos de uma rebelião em relação... eu sou de origem metodista, então para mim santificação, caminhar com Deus em pureza, como John Wesley ensinava, é a única forma de cristianismo que existe, né? E a palavra é tudo. Citei outro dia para vocês também que existem estudiosos que dizem que se não tivéssemos mais nada da Bíblia, mas tivéssemos os 4 evangelhos, seria suficiente. Eu não sou dessa linha de pensamento, porque eu prefiro ter a Bíblia completinha, do jeitinho que ela é, gosto dela, de capa. Já gastei umas 300 Bíblias, mais ou menos. Não, 300 não, mas várias Bíblias já acabei por causa de manuseio. Essa aqui está meio estourada, mas é em Romanos capítulo 8. Então, se você olhar, a página está toda estourada, tá? Que é a manifestação dos filhos de Deus nessa era. Para mim, é um assunto do momento em que o cristão deveria se preocupar. Afinal de contas, em João capítulo 1 diz que quando você recebeu Jesus, recebeu o poder de ser feito filho. É correto? É só ler lá, 1:2. E eu quero que a bênção de Deus seja sobre vocês nessa experiência de transformação diante do Senhor pelo Espírito Santo a cada dia. Tá bom? Perguntas sobre Macabeus, sobre o que a gente vai fazer. Eu vou dedicar uma aula a isso, então, ou pelo menos meia. Mas alguma coisa até aqui sobre os 400 anos, vocês estão bem? Vai ter prova e eu gosto de dar zero, me amarro em dar zero. Não estou brincando, gente. Eu acho que prova tem que medir conhecimento e não... minha esposa está na faculdade agora, e a faculdade parece capricha em fazer prova para destruir a pessoa. É o que mais existe, não é? Não é nada disso. Tem que ser, na verdade, se você sabe fazer uma prova, é uma prova que você ajuda o estudante a aprender. Dá confiança no que você sabe. Não tentar mostrar que o professor sabe mais. Que o professor é um cara de outro planeta e a gente não é nada. Não, e, na verdade, a prova tem que ser para ajudar a gente, né? Eu queria fazer um rápido apanhado aqui de Mateus, Marcos, Lucas e João, lembrando que esse disco de Jesus aqui não é um delivery de iFood não, tá? O disco de Jesus é discípulo de Jesus. Mateus era discípulo de Jesus, assim como João, a gente vai ver, mas Mateus era discípulo de Jesus, Marcos, discípulos de Pedro. Cara, como que você... O que está escrito aqui? Não pode ser Pedro, né? Eu precisei da ajuda dos universitários. Tá meio esquisito, né? Isso aí. Não, dá pra entender. É o O com um tracinho em cima que seria o D. O D ficou meio esquisito, né? Olha só. Lucas é discípulo de Paulo e João, obviamente, discípulo de Jesus. Mateus veio pregando Jesus como rei, Marcos como Jesus como servo, Lucas apresenta Jesus como homem e João apresenta Jesus como Deus. O Evangelho de Mateus foi escrito aproximadamente. Foi escrito em aramaico primeiramente, porque ele tinha como alvo os judeus, mas aí depois foi imediatamente traduzido para o grego para poder ser espalhado pela civilização daquela época.
E os outros evangelhos foram escritos diretamente em grego. E na verdade o grego era ali a língua oficial da sociedade toda da época, do mundo daquela época, né? Que estava debaixo de um domínio grego, depois greco-romano. O alvo de Mateus era escrever para judeus, o alvo de Marcos para novos cristãos, né? E teoricamente para a igreja em Jerusalém. Lucas escreveu para Teófilo, que a gente já falou que já tem duas correntes. Alguém lembra das duas correntes? Teófilo? Sobre Teófilo? Teófilo era uma autoridade romana e a outra que Teófilo era o seu nome de Deus. Para todos os amigos de Deus. Amigos ou amantes de Deus. Então quem ama a Deus é para todos os que... Então, de Deus, filhos de amor ou amigo, né? Então, mas Atos também ele escreve para Teófilo. Então é muito difícil comprovar isso até o dia que a gente encontrar com ele novamente, poder perguntar pessoalmente, né? Mas saber mesmo não é muito fácil saber não. Mas em termos de data, Marcos aparentemente veio primeiro. Jesus morreu teoricamente no ano 33, eu digo teoricamente porque dizem também os livros que ele nasceu no ano 5 a.C. Né? Mas existem muitos conflitos em relação a isso. Não vou abrir conflito aqui agora não, porque não tem como provar de um jeito ou de outro, mas a probabilidade maior é que ele, de acordo com o calendário gregoriano, ele realmente não tenha nascido no ano 1. Existe um erro grave de cálculo em Gregório e que, na verdade, Jesus nasceu 5 anos antes dele mesmo. É igual o cara tem que ter a certidão de nascimento de uma data e não é de aniversário não. Mas aí Marcos veio primeiro, que deve ter sido... Marcos também é conhecido como o Evangelho de Pedro. Tem uma forma de se pensar nesse Evangelho, porque ele ouviu de Pedro tudo que ele escreveu, ele escreveu primeiro, né? E Pedro bastante impulsivo, como a grande maioria de nós. Se vocês não são, eu sou. Mas é tudo muito rápido, a energia aqui no livro de Marcos. Você termina, se você ler numa sentada só, você termina o livro de Marcos cansado, porque vai para lá, vai para cá e corre, vai multidões e servindo. Mas era Jesus como servo, então faz sentido isso também. E depois disso, deve ter vindo o Evangelho de Mateus, depois Lucas, e depois João, que além de tudo era o mais novo dos discípulos, né? E aqui, por volta do ano 90, ele escreve o Evangelho, mas aí depois nessa faixa tem as cartas de João e Apocalipse também, mas isso vem mais tarde. Mas eles, na verdade, eles conversam muito entre si, que eu digo o Evangelho que a gente tem, né? Existe até uma nomenclatura para Mateus, Marcos e Lucas, que são evangelhos sinóticos, assim, de mesmo, parecido, igual, sinergia, sabe como que é? Energia igual, e ótico de uma mesma ótica, né? Então, existem essas semelhanças nos 3 evangelhos. Eu pessoalmente aprecio demais, porque embora tenha a narrativa de aspectos, de pontos, histórias semelhantes, existe uma ótica diferente de cada um deles. Então Deus, na sua infinita bondade, ordenou ou concedeu que esses 3 homens de Deus nos deixassem um legado preciosíssimo, mesmo com histórias repetidas, mas por ângulos diferentes, né? E eu aprecio demais esse conceito. Deus sabe o que a gente precisa. Então
não está ali perdendo tempo repetindo história, né? Então a gente tem aqui essa abordagem. E aí eu quero de novo uma aula também que é exclusiva para João. Eu quero que a gente saia daqui sendo igualzinho a ele, amante do Senhor Jesus, amante da palavra. Amém. E realmente amando servir as pessoas e o povo de Deus com a palavra de Deus, né? Concedendo a cada um que Ele quer que nós possamos ser na vida dele ou na vida das pessoas. A maioria aqui é da igreja daqui. Será que eles vão ao arrebatamento? Acho que a gente ficou. A gente não ficou sabendo. O céu desceu também. Tá com medo? Eu tô com medo de você ficar. Ai. Tô pensando em você. O que a gente tem de conversa ou pergunta até aqui? Dentro dessa sequência que o senhor botou, Mateus, Marcos, Lucas e João, independente, até pela data ali, a gente veio falar sobre rei, sobre o servo, sobre o homem e sobre Deus. No caso aqui, o Marcos seria ao contrário de Mateus, né? Até pela data mesmo, seria falar sobre Jesus como servo e o Mateus falar como rei, seria mudança essa ordem só, né? Eu acho que na época da canonização, eles dizem que Mateus foi primeiro por causa do excesso, e eu citei isso nas aulas anteriores, do excesso de citação do Antigo Testamento. Sim. Então é como se ele tivesse um esforço ali, tentando fazer um link do Antigo Testamento para Jesus, ou apontando as profecias messiânicas para cumprimento de Jesus. Por isso, na ordem, ele vem primeiro. Mas você tem razão, essa questão da apresentação dele é muito importante. E também eu falei da confusão na época da sociedade, das rebeliões que existiam, e ele queria apresentar Jesus como rei. Ele é o Messias, ele é o rei, e que acabou sendo uma decepção para muitos, porque ele não veio matando todos os reis de Roma, o domínio grego, e assumindo o reino do jeito que muitos pensavam. Mas é isso mesmo. Pastor, tem algum documento, alguma coisa que comprove aonde, assim, se foi escrito tudo, se eles escreveram isso tudo de uma vez só, ou se foi ao longo da caminhada deles? Cada um deles? E se foi de uma vez só, onde foi feito isso? Onde foi feito existe mais ou menos uma noção. Eu tenho até algum documento aqui que fala alguma coisa sobre isso. O Evangelho de Mateus, escrito na Síria, local provável, não, documento que prova não tem não. Local provável na Síria, o Evangelho de Marcos, local provável em Roma. Lucas, para você ter uma ideia, local provável, Acácia, Beócia, Grécia, Roma e Antioquia. Ou seja, é tudo, né? E João em Éfeso, né? Porque a carta de João ela é muito especial porque ela tem essa conotação de ser alguma coisa para o cristão. Tanto é que ele é quem mais enfatiza o relacionamento de cada um de nós com o Espírito Santo, né? Em 14, 15, 16 de João, ele enfatiza basicamente isso. Então não era uma coisa só para quem se converteu hoje, era algo. Aqui tem esses testemunhos de Jesus, tinha esses testemunhos todos buscando a conversão. João já traz uma coisa mais para amadurecimento de filhos, né? Mas como se eles escreveram numa sentada só, é difícil saber. Não tem nada escrito sobre isso. Nas cavernas de Qumran, eles acharam coisas do Novo Testamento também. Vocês sabem como foi o primeiro momento que eles acharam lá alguma coisa? Não? Esses pergaminhos? Foi uma criança, foi um menino de 10, 11 anos que caiu do telhado, né? Ele foi tentar pegar uma ferramenta lá de um dos arqueólogos e furou o telhado, entrou numa caverna que eles nem sabiam que existia, e aí começou a achar os vasos, exatamente.
Então, meio que por acidente, né? Eu adoraria acontecer um acidente desse comigo. Como é que é o nome? Pastor, escreveu os evangelhos com a direção de Jesus para eles? Olha só, como diz Paulo a Timóteo, toda a escritura, Deus inspirou, todos os autores são tão humanos quanto cada um de nós. Só que Deus deu a eles a inspiração para documentar tudo isso a partir da vontade de Deus, né? A partir da experiência ou da pesquisa. No caso de Lucas, foi baseado em pesquisa e entrevistas com quem estava ali perto de Jesus, porque ele mesmo não era discípulo de Jesus, né? Mas não era discípulo no sentido de estar ali, não, andando com Jesus. Lógico que ele era discípulo de Jesus, mas aí foi a inspiração do Espírito Santo, usando cada um deles para poder documentar a vida de Jesus, né? Mas era costume também. Na época eles gerarem documentos, escribas, aqueles escribas e fariseus. Eu sei que a gente tem as nossas devidas barras com os fariseus por causa da religiosidade, isso, aquilo, mas os caras deixaram para a gente documentos preciosos. Sim. Mas, obviamente, os discípulos, esses caras que Mateus, Marcos, Lucas e João, aliás, Mateus mesmo dizem que tem especulações que foi um discípulo fiel de Mateus que escreveu Mateus e não propriamente ele, ou então que ele tem escrito uma parte de Mateus assim, e alguém escreveu, um discípulo dele escreveu outra parte, ou seja, as controvérsias em relação a isso são infinitas, não se chega a uma conclusão. Então as informações que a gente aceita no coração e tenta ver o Espírito Santo clareando tudo isso pra gente, né? Tá bom? O melhor que dá para fazer é apresentar esse quadrinho com a letra feia beça dessa desenho. Espero que a letra deles, ao escrever antigamente, fosse muito melhor. Sobre os manuscritos que a gente está vendo aqui o vídeo do irmão, como foi achado, aí eu para jogar pro grupo. Legal, isso é importante. Tem uma história de 1h30 aqui de áudio. De áudio? Tipo um podcast. Não, áudio. Você vai em vídeo, mas é áudio. Eu tenho um vídeo também os sobre pergaminhos os manuscritos. Pergaminhos, de como que eles usavam, como que era o tratamento da pele, tudo isso. Eu tenho um vídeo, mas ele é todo em inglês. Esses pergaminhos estão expostos, né? Está em um museu? Tá? Alguns deles. Não, a maioria é perdida. Existe, na verdade, os códigos, né? Tem o código de Antioquia, tem vários códigos que vão tentando preservar os escritos dos pergaminhos. Não são mais pergaminhos, mas estão tentando ser fiéis para preservar aquilo. Dizem que tem muitas dessas coisas no Museu do Vaticano, que ninguém tem acesso. Absolutamente ninguém tem acesso. Então aí, não sei nem para... Assim, tá guardando para quê, né? Ninguém tem acesso. Estudiosos, universitários, sei lá, alguns caras aí, teólogos famosos, talvez tenham acesso. A gente, meros seres humanos igual, a gente tem acesso não. Só o Novo Testamento foi escrito por pergaminho e no Antigo Testamento usaram material chamado papiro. Né? Também tudo isso eles buscavam material de maior durabilidade. Tudo era uma questão de tecnologia, igual hoje. Então eles queriam que a durabilidade fosse maior. Aí existem fases em que a pele do cordeiro era tratada para isso, né, para ser o papel lá, o local de escrita, era considerada a melhor forma de preservação. Aí tinha épocas que era por papiro, então tinha esse jogo, mesmo entre os profetas, existem provas ou demonstrações ou
especulações, sei lá o quê, que alguns foram escritos em papiro, outros foram escritos em pele de carneiro mesmo. Né? Uma vez eu fiz um estudo sobre isso, que o papiro era tirado de uma planta aquática. É da onde os chineses surgiu a aparição do papel. E a formação do papiro é uma das coisas mais fantásticas do mundo. É justamente esse vídeo que eu estou falando. Eu tenho em inglês, mas ele é... Formação dos papiros. Demonstra também a formação, porque não era só uma mera folha de papel como a gente conhece hoje, era algo de essa planta aquática mesmo, só que era de algo tratado de tal forma que fosse também um meio de preservação. Né? Aquelas cavernas que nós vamos visitar junto lá em Israel, lembra que a gente vai lá? Não? Sim, tá marcado. Já está marcado. Está marcado. Já pedi um Uber já. Vai pedalando, Rubinho. Eu o nome da Latam, dizem que está barato, é via Santiago do Chile, só que está acabando com a cidade de Santiago, né? Mas via Santiago, dizem que está barato esse voo agora. Os tabenistas que já estão lá, né? Tem acho que vai dar umas companhias aéreas aí que vão baratear. Tem umas que vão baratear, só que você viu mulher outro dia no aeroporto que estava com a mala inteira vestida do corpo, né? No aeroporto, acho que foi em São Paulo, no Rio, não sei. Para não pagar bagagem, ela botou toda a roupa em cima. Um negócio fabuloso. Mas aí não deu muito certo. Lucas fala que enquanto ele escrevia para Teófilo, outras pessoas também escreviam acerca de Jesus. Lucas, logo no começo, né? Lucas, ele menciona isso. Ele menciona que são muitos evangelhos. E a gente só tem esses 4 que são tidos como canônicos. Como que era a aceitação desses outros textos em relação a esses, acerca da igreja? A aceitação, como que a igreja via isso? É melhor falar do que como a igreja vê isso hoje. Os teólogos hoje veem como uma comprovação histórica de fatos. A questão dos apócrifos é que tem muita besteira, né? Você vê que se conflita com esses caras que eram mais próximos da vida de Jesus, ou 2 deles diretamente, ou os outros 2 serviram a Pedro ou a Paulo, tem um nível de confiabilidade muito maior. Os outros evangelhos, que não são poucos não, eu tenho no meu computador, tenho acho que de André, Felipe e Maria Madalena, e só para conhecer as histórias, né? Maria Madalena é engraçado porque ela bate boca com Pedro, né? E ela briga com Pedro, ameaça, mas não entrar em detalhes, mas aí eu acho que eu tenho de André e Felipe, mas são vários, eles são bons quando você está maduro o suficiente no Evangelho, não vai se permitir distrair com outras histórias ou com outras versões. Você acredita nisso aqui, e quando vem algo para trazer ou uma outra ótica ou algo de valor histórico nessa época, é valioso, tem sua importância. Mas em termos canônicos, na verdade, em termos canônicos também quem decidiu isso, né? Quem decidiu o cânone, né? Para colocar ali nessa ordem, né? E isso é questionável. Então, na verdade, gente, queira ou não queira, só tem uma saída, guiado pelo Espírito Santo. Ele que é o mestre, ele que é o tudo que vai mostrar para a gente. Então, se você vai ler ali em Tiago, você vai ver que ali diz que o Espírito de Deus tem ciúmes do Espírito que ele colocou em você. Você vai ver algum outro evangelho apócrifo e ele vai demonstrar, eu não sei qual deles que é, eu comecei com esse exemplo porque eu tinha alguma ideia, mas agora acabei de esquecer. Mas são outros evangelhos que vão basicamente dizer que você faz o que você quiser com o seu espírito, desde que na análise final você entregue a Jesus. E a gente sabe que não é assim a vida. A gente vai precisar viver uma vida casta, uma vida de dedicação ao Senhor Jesus. E quando Tiago diz da carta dele, Tiago é irmão de Jesus, então a carta dele dizendo que Deus tem ciúmes do Espírito que ele colocou em você, eu levo muito a sério isso.
Então, é prestar atenção no Espírito Santo na gente, à medida que a gente lê esses apócrifos. Né? Pastor, eu penso muito nisso, eu fico meio bolada. Tipo, foram homens que escolheram o que é o cânone, né? Como o senhor disse. Porque agora, você pega a Bíblia, você pode acreditar nela do início ao fim com toda a sua fé. E a pessoa que teve a responsabilidade, o grupo que teve a responsabilidade de decidir no que se basear pela humanidade inteira. Isso valeria a pena um curso só para esse ponto aí, porque na verdade muita responsabilidade. E a gente fazendo história, não só a história humana, mas a história de Deus, né? A história segundo Deus. Então isso é bastante grave, bastante sério. A gente aceita da forma que ela é, mais por revelação e porque ela vive pra gente, né? A Bíblia vive. Então ela é um livro vivo ou outros são só meramente repetição, ou eles têm fatos históricos que conflitam com esses mais aceitos. Obviamente tem a história, quando você estuda patrística é o estudo dos patriarcas do primeiro milênio da igreja. Então quando você estuda patrística, esses caras provam por A mais B que existia na igreja primitiva uma aceitação desses quatro como a base de tudo que Jesus tinha feito, ou pelo menos não dizendo que os outros estejam falando besteira, mas esses quatro resumem tudo que Jesus fez. Então não tem necessidade de outras coisas, né? Pode inventar muita coisa. Mas é uma discussão válida, é uma discussão que na verdade coloca a gente de boca no pó, porque a gente tem uma Bíblia que foi, na verdade, a uma certa altura foi estabelecida no seu cânone por alguém, né? Só por um grupo de estudiosos. É perguntar para o senhor, você acha que eles erraram? Só que aí eu entro num lugar que foi inspirado por Jesus, então o senhor acha que eles erraram? Eu acho que toda escritura, como diz Paulo, é inspirada por Deus. Não digo que os outros, eu prefiro pensar assim, que tudo que está na Bíblia minha, do jeito que ela é 100% inspirada por Deus. Os outros eu tenho o direito de questionar, os outros livros. Aí a gente vai ver se confirmam esses evangelhos, porque na verdade eles foram retirados do cânone até por conflitos, histórias conflitantes. Existem estudos que mostram quais são essas histórias conflitantes. Eu não vou me lembrar de algum exemplo aqui agora, mas mostram os conflitos e que não tinham a personalidade de Jesus, não era demonstrada claramente como rei, servo, homem ou Deus, do jeito que esses caras fizeram. Então não era aceito como parte do cânone. Mas tem outras coisas também aceitáveis e boas que outras pessoas escreveram. Como o Lucas mesmo diz, né? São muitas narrativas, é o termo que ele usa, né? A gente já leu isso, não? Já leu, né? Então, são muitas narrativas. Ele mesmo está dizendo isso, por isso que ele sai entrevistando aqueles que viveram perto de Jesus, como ele não vivera. Então, ele foi entrevistar e conversar com pessoas que estavam lá, né? Testemunhas oculares, né? Que ele queria documentar, né? E como pesquisador, como médico, tudo isso, para mim, ele fez um favor tremendo para o nosso caminhar com Deus hoje. Acho que a Bíblia Católica extrapola o resto de Deus? Que horas são? 9h30. Esse é papo daqui a 2 horas. É difícil responder. Eu confio naquilo daqui, nesse livro aqui. Qualquer coisa fora disso, eu considero apócrifo. E se vier confirmar histórias, como eu cito o livro dos Macabeus, esse livro dos Macabeus tem muito a ver, quem estuda a história dos Macabeus, que aconteceu ali, aquela revolução antes de Jesus Cristo, se você estuda tudo aquilo, tem muito a ver, está tudo muito correto. Então dá uma força em tudo. Então agora, considerar canônico ou santo, como eu considero a Santa Bíblia aqui, já fica um outro assunto a ser discutido, né? Agora, se extrapolou ou não, acho que eles precisam responder isso, né? Professor, na verdade, sempre você vai trocar uma ideia, conversar com quem não crê, sempre eles batem no mesmo assunto, mas a Bíblia foi escrita por homem, e que não sei o quê. Mas, cara, desde que você pega a Bíblia de ponta cabeça, Deus sempre usou homens. Não tem nada diferente nisso.
o mistério está aí. Ele preferiu ser assim, ser tipo assim. Então, é isso mesmo. Ele usou homens, inspirou homens e foi feito baseado nisso. Agora, a questão é existem vários livros que ficaram fora desse campo, mas a questão é para onde aponta os livros. Não importa o que está escrito, importa para onde que aponta. Né? Tudo que está aí aponta para a vida do Senhor, para quem é Jesus, para o coração, para a identidade do Senhor. Não é que os outros estão errados, mas distorce o princípio que Deus criou. E é por isso que ficou fora, por isso que Deus inspirou a ponto de ficar fora. Não tem... Mas para isso ele usou homens, como sempre usou, desde a criação. As pessoas têm esse problema de quem não crê, acha que mas usou homem, mas usou mesmo. É uma escolha divina desde o início da história humana de usar. O ser humano acha que para ter legitimidade, Deus tem que vir aqui fazer uma magia, um poder, soltar fogo. Não é nada disso. Não. E às vezes a gente tem que estar muito aberto, porque para sermos usados como vasos na mão dele, a gente tem que saber que na nossa fragilidade ele vai ser honrado. Na nossa pequenez, a grandeza dele, a glória dele vai ser vista e exaltada. Porque Isaías aponta para uma profecia que eu acho fenomenal. Ele diz: naquele dia, eu creio que está apontando para os nossos dias, naquele dia só ele será exaltado. Porque acho que muita gente, o cristianismo é parte de um jogo de endeusamento de pessoas. E acaba virando uma idolatria a homens, uma idolatria a conceitos que é muito complexo, mas é isso. A verdade é que ele sempre usou o ser humano. E ele fez seres humanos passarem por certas coisas que você não gostaria nunca de passar para poder escrever o que aqueles caras escreveram. Um exemplo para mim clássico é Oséias. Oséias passou por uma situação na vida como homem ter que se casar com uma prostituta para poder Deus mostrar para ele como que Israel fazia se sentir, como que fazia Deus se sentir. Então ele fez o homem de Deus se sentir dessa forma para poder escrever na profundidade que ele escreve. Por isso eu citei outro dia e repito, Oséias para mim é o profeta do amor, porque é um amor que não é qualquer um que se submeteria à direção que Deus deu para Oséias. Para Isaías, por exemplo, de profetizar nu durante 365 dias. Pô, tem inverno, verão, no verão já vai, né? Mas tem as estações do ano, tem necessidades fisiológicas, mas sem parar, não podia se mexer. Aí quando terminou, vamos fazer o seguinte, vira de lado mais um ano. A profecia, ou seja, são coisas que o ser humano passou para poder se tornar um canal de Deus, que pouca gente consegue avaliar essa seriedade. Né? Eu acho que hoje em dia nós estamos escrevendo o Evangelho da paz, o Evangelho do reino, o Evangelho da vinda de Jesus. Como se nós cremos na vinda de Jesus, certo? Sim. Cremos nisso? Amém. Quem vai documentar isso para daqui 500 anos, 600 anos? Se for um de nós aqui que vai ser testemunho ocular de tantos acontecimentos, instrumentos. Como é que é? Marcos vai testemunhar e mandar no grupo. Nosso redator. É o escriba da família, né? Então, esse é profético, né? Dá certo. Começamos bem já estamos bem na fita aí. Mas é isso, e é verdade isso. Quando diz ali que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, não é uma brincadeira, não é um jogo de palavras, não é uma metáfora, é uma realidade. Ele realmente é um cara que teve depressão, né? Ele foi curar da depressão lá com um churrasquinho feito pelos anjos, que não é uma má ideia, na verdade, mas ele ficou com medo de mulher, né? Ficou com medo de Jezabel, saiu correndo, com medo porque eu vou te bater, então sai correndo, aquela coisa toda. É sujeito às mesmas fraquezas que nós somos, entendeu? Mas no entanto vai questionar Elias, e não tem, Jesus mesmo ao falar de Elias, ou ao falar de João Batista como Elias, ele traz ali algumas coisas complexas, porque você tem que acreditar que Elias estava vivo ali, né? Ele já tinha vindo ali. Jesus estava tentando mostrar o primão amado lá, né, João Batista, como uma vinda do Elias. Né? Mas é isso mesmo, eu concordo 100% com a sua abordagem.
é uma escolha divina para confundir o incrédulo, eu acho. Para poder, que é usar instrumentos humanos para uma obra pura e divina. Isso aí também é Davi, você vê Davi. Por isso que ela falou uma coisa que é, por exemplo, na Bíblia Católica. Né? Eu tive a oportunidade de ler algumas passagens e esse que é o problema, é para onde aponta. Eles não apontam para onde tem que apontar, eles distorcem o caminho, endeusam as pessoas que não tem que endeusar, entendeu? Perde os princípios, é isso que me preocupa, por isso que não faz sentido para mim, por isso que as pessoas creem em coisas que nem sabem o que estão crendo. São levadas a crer. E é bem isso, eu acho que a gente está indo na direção correta, para onde aponta. Eu acho que a questão toda é que se exalta Deus, se aponta para Jesus como o Messias, o Rei, o Senhor, se enfatiza o Espírito Santo, se tem a Trindade ali de alguma forma, como Rei soberano da vida de quem o ama, nós estamos falando a mesma língua. Se não tem, aí é questionável, é melhor não entrar em debate. Eu não entro em debate por conta disso. Né? Conheci um dos maiores pensadores católicos da nossa geração, ele está com 84, 85 anos hoje, Ranieri Cantalamessa. Esse cara fala isso, ó, o que na Bíblia Católica, porque ele foi questionado disso, o que na Bíblia Católica não mostra o mover do Espírito Santo, eu estou fora. Ele é o pregador do Papa Francisco hoje, né? É o cara que tem que trazer uma palavra de Deus por dia para a vida do Papa Francisco. Né? Quem é esse? Ranieri Cantalamessa. Se você digitar lá, você acha lá. Eu tenho foto com ele. Né? Eu tive o privilégio de conhecer essa figuraça. Ele só sabe falar de Espírito Santo. Só tem Espírito Santo em Jesus, Espírito Santo em Jesus. Saiu disso, eu estou fora. E esse cara é o maior pensador católico. O negócio aqui é as pessoas preferem se agarrar a tradições. Mas se ouvisse esse cara, seria uma explosão de uma igreja católica cheia do Espírito Santo. Eu tenho um livrinho fininho dele chamado Espírito Santo. E se você ler aquilo, você vai falar, sem saber que é um padre, você vai falar que é um dos caras tipo John Wesley, tipo os grandes evangelistas da nossa fé evangélica. Você vai falar com esses caras, porque é explosivamente Espírito Santo. Ele, aliás, é fã de um grupo que eu também sou fã. Quem lembra o nome, gente? Alguém vai lembrar, não precisa. Aquele grupo que ficou orando durante 100 anos pelo batismo no Espírito Santo. Uhum. Já ouviram isso, não? Sim. Eu descobri pra você agora. Os amores. Bota aí no quadro. Aí, ó. Aí eles ficaram. Eles revezavam entre si, mas depois de geração em geração eles conseguiram ficar 100 anos sem falhar um dia a busca da manifestação do Espírito Santo. E esse cara, esse Ranieri Cantalamessa, é fã desse tipo de busca. Ou você busca todo dia, você quer todo dia, demonstra com o seu viver que você quer o Espírito Santo todo dia. Por que a Igreja Católica não segue esse cara que é o pensador da Igreja Católica? Não sei, não tem como responder isso. Você falou uma coisa, a palavra que é complicada, tradição. Tradição. Tradição é uma coisa muito complicada. O apego à tradição, na verdade, cegou os olhos para enxergarem o Messias, né? E eu estava mais apegado à tradição. Eu pavor dessa palavra, tradição. Não é, porque ela cega, né? E é justamente onde a gente precisa tomar muito cuidado com a gente. Né? E John Wesley é um cara que, eu sou muito fã de John Wesley, mas ele é um cara que era contra ficar apegado a tradições. Você tinha que estar apegado à revelação hoje do Espírito Santo. E se você estiver apegado ao maná que ele te deu ontem, ele vai apodrecer. Maná, vocês lembram o que significa a palavra maná? Né? O que é isso? A palavra maná significa isso. E ele vai falar, você não vai, amanhã ele vai fermentar e vai apodrecer. Então você tem que dar algo novo hoje. Mesmo em cima do que ele te deu ontem, algo vai ser renovado dentro de você a cada dia. É uma promessa bíblica. Mas achou aí o... Não, tem o William Seymour, o Pedro Seymour, mas porque tá algumas usam, né? Não, antes de outra coisa. Mas é um grupo de jovens, estudantes,
que começaram a se dedicar a buscar a Deus. Aliás, o que mais existe na história dos derramamentos do Espírito Santo, que é outro curso maravilhoso, a história dos derramamentos, é bem isso, é um grupo de jovens numa escola, num colégio qualquer, e saindo a Nos busca. Estados Unidos? Foi nos Estados Unidos? Essa aí dos Estados Unidos, eu acho que é dos Estados Unidos, sim, eu sei. Estou tentando buscar. Eu acho que começa com M, mas aí não ajuda ninguém, né? Meriano, não, não, eu vou achar, isso aí eu vou achar, porque esse daí é um grupo que me fascina, porque como você não faz nada durante 100 anos de transição de pai para filho, só dizendo, ora vem Senhor Jesus, enche-nos com teu Santo Espírito. Eu acho que a fome da igreja hoje, ela é saciada pelo mundanismo. Se não tivesse, a igreja não tivesse tão mundanizada, nós teríamos um outro nível de fome por Deus, que talvez nos inspirasse a esse tipo de busca e de desespero atrás do Espírito Santo, de sermos cheios do Espírito Santo. Aliás, é isso que nós pedimos aqui hoje, nessa hora aqui. Nós estamos quase encerrando já, né, gente? Eu ia começar com o assunto, mas está tão bom o papo aqui. Virou mais papo do que só consegui falar isso aqui. O que mais que a gente conversa? A pureza da palavra. Olha só, quando a Bíblia diz que um profeta fale, outros julguem, a gente caiu como cristianismo moderno, detesto esse termo, mas a gente caiu num erro da arrogância humana, que se eu falei, por que alguém vai precisar constatar o que eu falei? Não existe a palavra estabelecida pela boca de um profeta sem que seja confirmada pela boca de outros. Não existe. Nós somos numa época em que eu tenho, pelo Espírito Santo, plena convicção que curas miraculosas vão ser restauradas no nosso meio. Eu sei que existem curas, mas existem coisas que vão começar a acontecer no nosso meio que são, assim, do arco da velha. Algo que olho não viu, ouvido não ouviu, não subiu o coração nem de homem nem de mulher. Mas você fica brincadeira, não subiu o coração do homem. Moravianos. Eu sabia que era com M, tá vendo? Moravianos. Como você achou? Sei lá, botei qual foi o grupo que orou por 100 anos. Simples assim, né? Aí tem gente ótima, essas coisas. Aí veio Moravianos. Alemanha. Na Alemanha? Moravianos, é isso mesmo. Aí o pessoal legal para estudar, né? Porque eu acho que a gente precisa de mesmo mensagens, quando eu trago uma mensagem, eu tremo de temor de Deus, a busca de confirmação. Sim. Em que as pessoas, no seu espírito, tenham acesso ou relacionamento suficiente com Jesus em espírito para que seja confirmado aquilo, mas confirmado na Bíblia, do jeito que ela é. Eu sei que a gente está conversando aqui na composição dela, mas tem que estar no livro. Tem que estar no livro. Tudo do passado, tudo histórico, todo o presente, todo o futuro está no livro. Não tem como. E a gente tem que saber que a palavra que Deus fala através de vasos humanos, ela precisa ser também, Deus vai com a palavra prover também a confirmação da palavra. Aí, com a palavra estabelecida via confirmação, aí o inferno não prevalecerá, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. É isso aí? Podemos ir para o nosso final? Você ia falar alguma coisa? Não. Só estou lendo aqui o negócio do Moraviano. Podemos usar esses momentos finais aqui para orar pelo Brasil? Sim. O Brasil está precisando de oração, alguém já percebeu? O primeiro-ministro pediu para orar pelo presidente, foi isso? Foi. Lorenzetti. Ele está pedindo isso, usando até o termo batalha espiritual, que é um termo que eu não sabia que ele sabia. Mas
Mas é verdade. Obviamente, a gente pode, se eu analisar como cidadão, vejo muita besteira que os caras falam, mas como cristão, a gente tem um dever bíblico de orar pelos nossos governantes. Eu orava pelos nossos governantes, embora não acreditasse nas doutrinas ou ideologias de outros governos. Eu quero só que na nossa unidade, que o Senhor nos ouça e que tenha uma intervenção no Supremo Tribunal Federal. Amém. Só Deus, o juiz, pode resolver esse Supremo. E que esse termo Supremo subiu a cabeça de alguns deles, achando que eles são supremos, mas Supremo só existe Deus. Amém. Eu quero que eles sejam envergonhados na sua arrogância e que a justiça divina seja feita nesse país. Amém. Proclama isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais alguém gostaria de orar? Que a gente saiba respeitar e entender que, independente de ideologia política, a gente precisa intervir pelos nossos líderes. Amém. Que o Senhor alcance a vida dos nossos líderes, que os nossos líderes encontrem o caminho do Senhor, porque assim o povo prospera, em nome de Jesus. Amém. Uma palavra de um sábio diz que cada país tem o líder pelo qual orou ou deixou de orar. Sim. Não tem o que reclamar. Nós cristãos não podemos reclamar de nada, a gente tem que botar o joelho em terra, meu amigo. E eu estou dizendo literalmente, joelho no chão mesmo, boca no pó, orar pela presença de Deus. E dizer que como começar a orar por essas eleições municipais em 2020, porque o que Satanás quer fazer com esse país é destruição total. Quando a profecia é de celeiro do mundo. E eu sei que a gente fala isso, mas não é uma brincadeira, é uma palavra de Deus sobre esse país. Vocês sabiam que existem evangelistas vindo de outros países para a nossa região aqui, Niterói, São Gonçalo, para orar e buscar Deus, por causa de um derramamento do Espírito Santo que espera-se vir sobre toda a terra, a partir dessa região, desse ponto geográfico do planeta Terra? Eu creio nisso. Eu fico todo arrepiado de falar nisso. Eu creio nisso. E eu não tenho liberação para falar nomes, nada disso, mas devo encontrar com um ou dois deles nos próximos meses para entender melhor até o que está acontecendo. Eu conto para vocês. Mas muita profecia rodando no mundo inteiro, inclusive na África e em outros países, dizendo que o que vem a acontecer de evangelho do reino, ou seja, salvação em massa. Esse termo eu amo esse termo. Gente caindo de boca no chão e confessando Jesus como o Senhor. Vai acontecer a partir do mover do Espírito Santo, que vai acontecer a partir da nossa região geográfica. Amém. Assim seja. Não tem agora não. Eu não quero isso. Não, você tá citando isso. Eu me lembrei de algumas coisas que que eu ouvia há 8, 10 anos atrás, exatamente isso. E aí eu vejo hoje mais próximo. Alguns pastores influentes, que são de fora, que passaram a morar aqui porque creem fielmente nessas profecias e tal. Fielmente. Sei lá, movimentos como Shower of Grace ou I Hope, tal, pastores que viviam fora, creram nessa palavra e se mudaram para cá para viver plenamente isso. E outros vindo para cá com grupos de oração para poder orar nesse lugar de onde vai partir algo para o globo todo. E que Deus nos use, que Deus nos inclua. Amém. Que Deus nos use nesse processo de temor de Deus. Já está aqui, né? Já está aqui. Não perder a graça. De forma nenhuma. Mas não aconteceu